E aí, rapaziada, você já viu as outras partes? Você clica na tela do seu celular ou do PC, né? Clica no seu PC, no seu celular e clica aqui, ó, Eugene Recap. Clica aqui, né? Aí vai estar aqui marcadinha aqui as partes, tá? Aqui Eugene Recap e parte nova. Aí você clica na parte nova, que já vai diretamente para a parte nova. É isso, beleza? E meio que o nosso protagonista está sendo humilhado pelos seus coleguinhas. O cara recebe até uma predada na cabeça, velho. Rapaz, se fosse comigo eu já teria metido a mão nenhuma. Ou ia apanhar mais ainda, né? E o coitado só fica lá no chão. E ele tá todo acabado, mano. Ele conta pra nós que sua vida é um pesadelo. E todos esses bostinhos aí odeiam ele e atormentam o coitado. Aí vocês se perguntam, onde tudo deu errado? Ele chegando em casa, né? E ele se perguntou se ao menos alguém estivesse ao lado dele. Alguém que o amasse. Velho, olha só o estado dele. Ele chega lá chamando a sua mãe. E ele fica lá se dizendo se houvesse pelo menos uma pessoa, né? Mas ele olha lá para a sua mãe, e onde a mãe dele tá uma bagunça. Eugênio, é você? Meu camarada, depois que eu vi isso aí, eu já voltava pra trás. Olha de lá, olha só o estado que você está de novo. Mas mãe... Ela fica gritando com o menino feito uma psicopata, dizendo por que ele dificulta tanto a sua vida. E fica dizendo de qual é o motivo de vestir ele, alimentar ele e mandar ele pra escola. E sempre ele acaba uma bagunça. E se ele já ficar assim, é melhor ele desaparecer como o pai dele, o coitado chorando, mano. E naquele dia, ele não achou que sua vida poderia ficar pior. Ele tá cuspindo ketchup, velho. Mas é claro que isso era só o seu pensamento positivo, pois a sua vida só pode ficar mais pior. E o dia que ele foi ao hospital com sua mãe, o médico falou sobre uma doença, mas era uma doença muito complicada, então ele não se lembrava direito. Mas de tudo que ele consegue se lembrar é o olhar meio insaudável de sua mãe. Meu amigo, o que eu recomendo pra você é vaza de casa, mano, vaza de casa. Vaza. E depois daquele dia, a condição dele piorou com o passar do tempo. Rapaz, ele ficou tão ruim que ele não conseguia nem se manter em pé, velho. Ficou difícil até o coitado ir no banheiro, mano. E chegou aquele momento que nem isso ele poderia mais fazer, pois ele não conseguia mais fazer isso nem sozinho. Mano, coitado, velho. E a mãe dele aí, ó, a Zé Ruela. E ele começa a se desculpar com sua mãe lá e fala que vai limpar aquilo que ele fez agora mesmo. E ele promete que aquilo não vai acontecer de novo. E aquele dia foi a primeira vez que ele se molhou na vida. Ele fica pedindo por favor para ela não abandonar ele. Depois daquele dia, ele nunca mais viu sua mãe. Ele diz que a vida dele sempre é assim. E o coitado todo acabado no chão. E a vida dele sempre lança ele para uma miséria, sem sequer ter um pingo de esperança de escapar. E se há uma vida após a morte? E o coitado chorando. E ele tem esperança que na sua próxima vida ele possa ser como todo mundo, sem ficar doente e poder ter amor. Chega essa mina aí dizendo, pobre criança. Pobre mesmo, meu amigo, até eu fiquei com pena do moleque. Ela fala que ele merece tanto. Ela diz para ele pegar a mão dela. E assim o Eugênio faz. E após um círculo de estrelas florescendo e estrelas apagando, finalmente eles haviam se encontrado novamente. E agora ele pode se livrar da dor e procurar a felicidade de tanto que ele queria na sua próxima vida. Essas crianças estão murmurando alguma coisa. Eles estavam olhando esse bebezinho recém-nascido. Eles ficam lá, caraca, o bebê abriu os olhos. E as crianças estão achando aquele bebê muito fofo. Ele acabou renascendo em uma família nobre, como um amado filho mais novo. E a sua vida era feliz. Finalmente, né? Por ele ter nascido nobre, nada lhe faltou. Seus irmãos eram como amigos para ele. Ele tinha um tio gentil e atencioso. E também tinha pais amorosos. Mas essa felicidade, porra, vai acontecer merda, sério. O cara não pode ser feliz nem um minutinho, mano. Todo mundo ficou preocupado ali com ele. Acabou que aquela felicidade dele se quebrou em um instante. Ele tava cuspindo ketchup pela boca de novo. E a partir dos seus 8 anos, o corpo dele começou a enrijecer. Eu não sei falar isso, mano. Não sei falar esse nome. E a causa era meio desconhecida. E nenhum tratamento foi eficaz. E como tal, ele passou por tratamentos inúteis. E ainda mais, por 5 anos. Ele sentiu que o seu fim estava próximo. Pô, será que ele vai reencarnar de novo? Mas então, ele se lembrou de sua vida passada. Pera. Será que ele só tava sonhando? E fica lá. Caraca, será que aquelas memórias era sobre a minha vida passada? E aquela maga que ele encontrou no final, sem dúvidas, é a criadora que trouxe à tona toda a vida no horizonte. A famosa maga da criação e renascimento, Lodi Felen. Se eu tiver dito o nome errado, beleza, tá? Mas ele fica se perguntando de por que o criador faria uma coisa dessa por ele. É sério que ele ficou se perguntando o motivo disso, velho? E o mais importante, ele tá se sentindo mais leve, é como se a doença dele tivesse se curado. Ah, então não era sonho não. Não era sonho não, foi mal, rapaz. Foi mal. Então poderia ser?
Ele olha lá sorrindo e diz que quer tentar caminhar. E diz que vai ajudar. E à medida que o tempo passava, as lembranças da sua vida passava se ajustavam. Ele fica feliz, né? Pois a criadora ajudou ele na sua vida passada, né? Escolheu ele como uma bênção. Ele tá querendo se lembrar de qual foi as palavras que ela disse pra ele, né? Que ele, apesar de ele entender as intenções dela, já que ele é um mero humano, né? Ele não conseguia achar uma resposta satisfatória. Aí ele decidiu parar de se preocupar com isso e começar a viver sua vida, a que a criadora havia dado para ele. Como o filho mais novo da família Felívia, o que guarda o mundo dos abismos nas fronteiras ocidentais do horizonte. Ele vai viver a vida de Felívia. Mas talvez ele tenha exagerado um pouquinho. Tudo ele lá tá dizendo lá qual é o problema, já que era isso que ele tava procurando. Ele diz, tá mesmo assim. Mas ele diz, de vez de ele ficar reclamando, ele devia contra-atacar. Caso contrário, ele vai acabar perdendo sem fazer nada. Ele já tava começando a ficar tonto lá. Rapaz, que capítulo grande. Rapaz, ele faz um movimento bem da hora, velho. Até seu tio ficou impressionado de sacar só esse movimento de espada, meus amigos. E ele achou aquilo impressionante. Ele quase acertava, hein? Foi por pouco. Mas ele disse que esses movimentos foram exagerados e carregaram muito risco. Ele admite que perdeu de novo. Ele pensava que dessa vez ele ia conseguir vencer. Mas seu tio fala que quase que ele conseguiu, hein? Seu tio fala que ele foi muito bem dessa vez e mostrou que tem um talento e potencial. E quando ele tinha a sua idade, ele nem imaginava essas técnicas convencionais. Ele apenas seguia o que ensinavam para ele. E meio que hoje eu tá querendo vomitar. Mas talvez seu tio tinha mais força física naquela época. Mas ainda assim, né? Quem pensaria que ele, que estava sofrendo de uma doença incurável recentemente, mas ele se esforçou muito bem na reabilitação dele. No começo ainda foi um pouquinho difícil para ele conseguir andar, mas enquanto ele prosseguia com a sua reabilitação, pouco a pouco, finalmente ele havia conseguido se movimentar por conta própria. Ele acha que já está curado completamente. Mas o seu irmão mais velho se preocupa demais com ele. E o seu tio está bastante aliviado por ele estar saudável de novo. E vendo que ele estava de cama por causa de sua doença. E vendo ele se levantar novamente e ficar observando a sua recuperação nesses dias. Parece que aqueles dias que quando ele nasceu voltaram. E ele não sabe o quanto grato que ele ficou. E esse homem é o tio ideal para ele. Ele era outra figura paterna que cuidou dele quando ele era jovem. No lugar do seu pai doente e de sua mãe. E seu tio havia se tornado independente da sua família há 5 anos e tem um trabalho como médico na capital, mas ele veio correndo quando soube da sua recuperação. Ele fica grato pois o seu tio cuidou muito bem dele. E aparecem essas pessoas aí que são meio sinistras. Ele diz que o Eugênio e o LDA são figuras raras reunidas em um só lugar. E parece que esse menor é o chefe do conselho familiar, Edric Felívia. Esses dois aqui estão achando hilário, pois o doente e fugitivo estava praticando as suas habilidades com a espada. E como se ele se considerasse ainda um membro da família Felívia. Já tô vendo que esses dois são bem chatinhos, hein? Eles ainda dizem que ele ainda tá tomando o campo de treinamento para si. E ele ainda diz que eles são um incômodo. E eles não sentem nem um pingo de pena dos outros. Mas ele diz pra eles parar lá, pois mesmo eles sendo pessoas assim, eles ainda fazem parte da família. Portanto, eles não devem falar mal deles. Ele tá falando isso aí com um tom de deboche, velho. Dá pra perceber. E o tio do Eugênio diz que já estão terminando o treinamento e vão sair. E se ele fizer isso, ele vai ficar muito apreciado. Ele diz que já faz bastante tempo. Ele nunca imaginou que ele ainda poderia empunhar uma espada. Já mostra um flashback dele apanhando. Ele fica lá dizendo pra ele por que ele não pode ser como o seu irmão. Ele diz que até crianças mais novas estão lá. E se pergunta se ele não está envergonhado. Véi, só tem não vou nem completar. E ele diz, de pensar que alguém como ele é filho dele. Ele diz que ele é uma vergonha para a vida dele. Não, ele é uma vergonha para a família Felívia. E por que ele cresceu sendo repreendido pelo seu pai dessa forma? Então aí ele fugiu para a capital como um fugitivo depois que seu irmão havia morrido. E aí ele pensou que ele havia abandonado a espada. Ele não sabia que ele tinha tanta perseverança. E ele vê ele como uma nova luz. Ele com uma cara de psicopata diz. Mas por via das dúvidas, ele anda revelando a sua origem por aí. E ele espera que realmente esse não seja o caso. Ele odiaria responder essas pessoas nobres da capital. Só de pensar nisso já é muito vergonhoso. Mas ele diz que isso não vai acontecer, pois ele já está vivendo muito bem como um doutor. Meio que ele não sabe por que eles estão insultando eles desse jeito. É porque são... Eu vou terminar, velho. Ele não sabe por que ele está recebendo esses insultos quando ele se treme de medo. E parece que ele sabe o motivo.
pois as memórias da sua vida passada, a escuridão da sua vida passada está lhe prendendo. O doente da família Felívia e o fugitivo da família Felívia. É meio que um par perfeito. Eles com a cara de doente se perguntam se há uma razão deles andarem juntos. Eles acham que em vez deles fazer isso no campo de treinamento, eles deviam dar as mãos e desaparecer para sempre. Eles acham que isso beneficiaria a família. Agora isso aqui eu gostei, meus amigos. O Eugênio só mete um murrão no menor, velho. Pois ele não tem intenção de ficar preso na sua vida passada na escuridão. Todo mundo ali ficou impressionado. Já eu fiquei foi orgulhoso. O Eugênio tá dizendo pra ele retirar aquelas palavras que ele falou agora mesmo. Porra, o tio dele não é uma vergonha para a família Felívia. Pois os verdadeiros que estão fazendo vergonha para a família são eles. E que zombam e menosprezam os outros sem conhecer a honra deles. E também no seu passado ele não havia fazido nada, ele só ficou lá parado. E no seu passado anterior ele não é mais daquele jeito. E quando ele ia meter mais outro murro lá, acontece isso aí que eu não sei o que é, tá? Eu não sei. Mas eu só sei que o seu tio entra no meio. Ele diz lá que é só uma briga de crianças e ele não precisa fazer aquilo. Ele diz pra ele guardar a sua espada. Pois o menorzinho aí ficou puto. Pois o que eles pensam que estão fazendo? Pois ele pensa que pode se safar depois de ter colocado a mão no neto dele. Eu só digo que foi o elementinho aí que começou, tá? E o João ainda responde: qual é o problema? O moleque tá bravo. Ele diz que eles enviam insultado ele ao seu tio. Ele só agiu para proteger a sua honra. E se isso aí for considerado uma barbaridade, é pra ele ter ficado feliz, né? Por ter tomado conhecimento de uma barbaridade hoje. E se isso aconteceu hoje, tivesse ocorrido depois que ele se tornasse um adulto, ele também teria jogado a luva no seu avô. Ele tava pensando que ele pelo menos tivesse uma dignidade de uma pessoa decente. Ah lá, o cara querendo ter a razão de tudo aí, ó. E é um babaca. E ele vai-se embora e diz que vai se responsabilizar por o subchefe da família por esse assunto. E o subchefe da família do Eugênio é o irmão mais velho dele. Seu irmão mais velho é um pouco assustador. Ele vai lá de conta para o seu irmão. Ele chamou o Eugênio lá. Ele disse que causou uma grande comoção, hein? Ele não teria imaginado que ele estava doente há pouco tempo, né? Essa pessoa aí é seu irmão mais velho, Éder Felívia. Eu falei errado, mas beleza. Ele mesmo que tá atuando no lugar do seu pai doente. Ele governa o domínio Felívia como subchefe da família. Ele diz lá que seu tio-avô veio procurar por ele. E no lado do conselho da família lá, e parece que ele vê como uma oportunidade de manchar o governo dele. Ele chegou lá reclamando que o chefe não consegue disciplinar o seu irmão mais novo. E não é apto para governar. E o Eugênio preocupado, né, ele sente muito lá por ter feito isso aí com seu irmão, pois ele não tinha ideia que isso causaria um grande problema para ele. Ele disse que vai lá explicar para os anciões o que aconteceu de fato, e com certeza eles vão entender a história toda se ouvirem. Mas o seu irmão disse para ele fazer silêncio. Ele disse que o certo e o errado não importa, para a lógica da nobreza. E o que é importante mesmo é a posição e a influência. O Edric Felívia se mantém dentro da família. Ele foi meio que um idiota. Ele disse que não havia pensado bem. E não importa, pois ele não deveria ter recorrido à violência, pois ele não é mais uma criança, que pode fazer qualquer coisa ser perdoada simplesmente. Pois ele causou problemas para a família só por um impulsozinho de raiva. Se seu irmão vier odiar ele por conta disso, o que é que ele vai fazer? E seu irmão diz para o Eugênio o que acha que ele falou quando seu tio estava gritando com ele sobre o assunto e perguntando como é que ele ia assumir a responsabilidade. Mas o Eugênio não sabe. Resposta simples, meus amigos, ele só mandou ele calar a bodega da boca. E o Eugênio ficou besta, né, com a resposta dele. Ele disse, se alguém insultar ele mais uma vez, não sairá impune depois da sua reabilitação. E eles ainda vão enfrentar a sua espada. Eu pensando que o cara era um Zé Ruela, mas ele é gente boa, velho. E ele estava preocupado com o Eugênio, pois, depois de ele ficar doente por tanto tempo, ele pudesse se tornar intimidado pelos outros facilmente. Mas ele está aliviado de esse não ser o caso. E ele disse para ele se manter confiante e orgulhoso, pois ele não precisa se acovardar, pois ele é filho de sua mãe e de seu pai. O Eugênio fica muito emocionado e tenta até dar um abraço nele. Mas no entanto, ele não pode deixar ele ir embora sem uma repreensão, né, mano? Olha, eu não te avisei claramente para não se associar com seu tio. Ele sabe que ele sempre admirou seu tio, mas estar perto dele não vai trazer nada de bom para ele. E hoje eu venho no aquilo, né, que é até seu irmão. Ele se pergunta de por que todo mundo odeia tanto seu tio. E o mais importante, ele disse para ele focar na sua recuperação. Mas em vez disso, ele fica lá entrando em brigas. E ele vai ficar confinado por 1 mês. E Eugênio, isso se deu mal, hein? Não, 1 mês inteiro confinado é demais, véi.
Agradeço por ter sido só isso, amigo. Velho, como é que se pronuncia TYR pra chamar o nome do humano, velho? Vou chamar de Teles. Ele se pergunta se o Teles não tem pena dele, pois ele mal se recuperou e agora ele tá confinado. É de lá, realmente, pobre coitado. E se pelo menos ele não tivesse feito aquelas coisas, ele não tava preso aí, né? É de lá, qual é, Teles? É só um pouquinho. É de lá, de jeito nenhum, né? Porque ele tá querendo ir para o campo de treinamento. E se ele for pro campo de treinamento, ele vai denunciar ele imediatamente. Ele fica felizão lá, é só ele não ir pro campo de treinamento, né? Mas não é isso que ele quis dizer. Mesmo se ele pegar numa espada, ele vai denunciar ele. Ele acha que ele é muito mesquinho. Mas já que ele vai agir desse jeito aí, né? Ele tem um plano. E ele pode adivinhar o que ele tá querendo dizer, né? Mas ele não vai ouvir de qualquer maneira. Siga o mestre. Ele diz que vai aprender a usar magia. Ele quer aprender a usar magia como a Lord Philly aqui salvou ele. E vai se tornar um grande mago. E o Teles diz, ué, você não deveria estar refletindo aí não, hein, amigo? O Teles diz que estudar magia não é perigoso, mas ele acha que pode fechar os olhos para isso. Teles, tu é brabo, cara, tu é brabo. Ele não poderia fazer isso sem ele. E agora sua vida é um futuro que ele desejava sem doença. E a vida feliz que ele tanto almejava no passado. Ele diz adeus ao seu eu do passado. Embora ele não entenda muito o eu dele do passado. E da razão da Lorde Felicia ligar ele a ele. Mas ele promete uma coisa. Com a vida que ele deu para ele, ele dará tudo de si por eles dois. Ele viverá sua segunda vida ao máximo. Seu tio vendo uma foto do Eugênio lá, mesmo depois de passar 5 anos dos piores da escuridão, a luz nele nunca se apagou. Ao contrário dele, né, que a luz se apagou com o tempo. Para o Eugênio que viveu uma experiência inesquecível, e a magia ele sentiu como se fosse seu destino. E após tentar tanto, ele finalmente conseguiu. E ele vê que aquilo que ele fez é um instrumento de cordas. Ele fez igual estava escrito no livro lá que ele leu. E aquilo é a base da magia de cordas. Mas meio que ele não sabe o que faz a seguir. E no seu desejo de aprender a magia, né, ele vasculhou todos os livros da biblioteca Felívia. Mas que o terceiro volume daquele livro que ele tava lendo sumiu, mas também, né, o bagulho era de 200 anos atrás, né. Mas vê que aquela linguagem lá pra ele decifrar tava meio difícil. E como pode ser, né, a biblioteca Felívia ser mais bagunçada do que as livrarias da sua vida passada. E nesse ritmo aí, pra ele aprender com conta pop, levaria mais do que uma vida inteira para isso. Ele fica se perguntando se ele deve pedir para o seu irmão procurar um tutor pra magia, né? Mas ele sabe que seu irmão vai recusar, então ele não vai nem tentar. Mas mesmo assim, se ele conseguisse a permissão, pois os magos de Felívia são um pouco... esse bobadão aí mostrando as suas habilidades mágicas. Mas ele acha que os magos são meio estranhos aí. E ele gostaria de aprender com um mago mais típico. E aparece seu tio lá chamando ele lá. Ele disse que é uma coincidência, né? Pois ele também estava ali. Acho que não! Se pergunta o que ele tá fazendo ali sozinho. Ele diz lá pro seu tio que estava estudando sobre a magia e a mostra lá pra ele. E ele acha impressionante já que ele aprendeu magia agora. E aparece essa mina aí dizendo que parece que temos um companheiro mago entre nós. Ele diz lá que ele é seu sobrinho mais novo, Eugênio Felívia, e ele já havia mencionado pra ela algumas vezes. E seu tio disse que ela é a professora Estine. Ela é uma visitante da escola de magia. E ele estava mostrando a biblioteca para ela. Ela fica feliz de ver que o Eugênio está com boa saúde. E meio que ela não sabia que ele era um mago. E pergunta quando foi que ele começou a aprender sobre a magia. Pois o tio dele sabe que quando ele era jovem nunca aprendeu sobre isso. Eu tô aprendendo só agora. Esse cara assim, como é que é, rapaz? Pergunta lá, que é sério isso? Que só agora que ele começou a aprender sobre a magia? Já que ele causou uma confusãozinha ontem, ele tá de castigo e resolveu aprender a como fazer magia. Ou usar magia, né? E ela tá se perguntando de quem é o seu professor de magia. Ô, minha filha, não tem um professor de magia não. Mas já que ele não tem, como é que ele tá aprendendo a usar magia por conta própria, sozinho? Mas ele disse que tá aprendendo por ele mesmo e através de um livro. Ele tá me dizendo que tá aprendendo a usar magia através de um livro, conta própria. Eu acho que isso aí é como dizer para um bebê que tá aprendendo a ler. E ela gostaria de um pouco do seu tempo, pois ela gostaria de confirmar o talento do Eugênio. Eles vão lá para o lado de fora. E seu tio vendo lá que até um novato como ele consegue perceber a ressonância poderosa e madura de 6 cordas, seguida por uma única corda. Apesar de ser simples, ela cria uma harmonia distinta. Isso é como uma sinfonia mágica.
E o Eugênio está achando incrível, é uma sensação que ele nunca sentiu antes. Ele vê que aquilo é o mundo mágico. Magia é a arte de tocar as cordas. Assim a força de um mágico reside. O quão bem eles controlam a corda, estável para produzir tons precisos. E o quão lindamente eles podem se apresentar. No entanto, é surpreendente que uma criança que acabou de manifestar a corda já esteja acompanhando a performance da professora já associada. E Eugênio possui um sentido absoluto. Mas como a magia existe, além do reino dos 5 sentidos, e é um talento inato, ainda mais raro com mais potencial. E este presente surpreendente é associado com a inteligência para compreender um livro de magia teórica por conta própria. Ela diz que o Eugênio tem um talento que brilha como uma estrela. Ela, com a cara meio bizarra, pergunta se ele não se considera se inscrever na escola de magia. Se o Eugênio deseja estudar na escola de magia, ela vai apoiá-lo. Ele só achando incrível lá. Ele agradece a professora como um sonho realizado, mas ele meio que precisa obter a permissão, sabe? Que permissão? Mas ela disse que pode deixar com ela, né? Que isso aí é com ela mesma pedir a permissão. Isso é demais, professora. Negativo, minha filha. Seu irmão tá dizendo nada, dele refletir sobre suas ações, ele fez foi fugir. E ainda estuda magia. Ele disse para ele colocar esses pensamentos fora de sua mente, pois ele é um descendente da família Felívia. E nascido como um dever de empunhar uma espada e proteger o horizonte. E se ele deseja abandonar o seu dever por um hobby novo, que é pra ele se lembrar do seu tio, né, que fugiu do seu dever e nunca mais será respeitado. E ela não esperava que a conversa ia ficar tão séria desse jeito aí, ela já tá com vontade até de sair. Mas ela diz lá pro honrado chefe da família que o Eugênio tem um talento esplêndido. Mas ele disse que é óbvio, ele tá ciente do talento dele. Você tá achando o que, minha filha? Você acha que quanto tempo eu já conheço meu irmão mais novo, hein? Ele aprendia as coisas muito rápido. Ele também era muito talentoso. Ele também já ficou surpreso com o gênio do Eugênio em várias ocasiões, mas ele entende completamente a reação da professora. O Eugênio lá atrás, para mano. E apesar desse talento que ele tinha, ele sofreu com aquela doença terrível e passou sua infância confinado numa cama. Ele entende do Eugênio querer experimentar coisas novas. No entanto, por mais lamentável que seja, o dever de Felívia é muito pesado para ser simplesmente ignorado. Não é algo para os estranhos se intrometerem. Ele entende o seu lado, mas o talento mágico de Eugênio não é algo para se ficar com circunstâncias tópicas. Tá bom, minha filha, então me diz aí que tipo de talento nós estamos falando aqui. E ela dá um exemplo, tipo a reputação ecoa por todo o reino do chefe da família. E ele é considerado o melhor espadachim do reino, e ainda sendo jovem. Então é o gênio entre os gênios. Mas no entanto, tal talento dele parece insignificante em comparação com o talento mágico vindo de Eugênio. A gente fica lá, como é eu? Rapaz, e a assistente dele tá ficando zangada já com essa maga. Mas o irmão mais velho do Eugênio diz pra Julia se acalmar. Bem, ele aprecia o grande respeito que ela tem sobre seu irmão, mas para ele parece que ainda não tem evidências sobre isso que ela tá falando, pois ela só conhece o Eugênio por algumas horas. E ela pede desculpa por qualquer grosseria, pois os talentos do chefe não são algo historicamente sem precedente. Mas ele diz que é natural ela pensar assim, em comparação à história do Horizonte. Mas contanto, ela trazer à tona essa história é um pouco exagerado. Ela disse que não é nada absurdo, já que na escola de magia há um aluno com talento místico. Ela é chamada de 13, discípula de Felen, e um nível de habilidade sem precedentes na história. E ela é Eugênio. Mas não é ele não. Ok. Mas depois de vê-los, ela pretende usar isso. Entendi. Ela quer dizer que tem alguém que tem o mesmo talento do Eugênio na escola de magia. Tá. E o talento dessa tal pessoa é comparado com o talento de Eugênio. E ela pode acreditar nisso com confiança. Eugênio só, eu? E a Julia tá achando aquilo ali uma confirmação absurda. E certamente esse é o maior elogio que um mago pode dar. E agora ele entende de onde ela está vindo. E ele quer ouvir o verdadeiro desejo de Eugênio. E pergunta qual que ele deseja ser, um espadachim ou um mago. Mas ele disse que quer ambos. Pô, Eugênio, aí tu complica, né, mano? Mas ele disse que não é a tal coisa como ambos. Para ele aprender magia, ele deve ir para a escola de magia. E para aprender esgrima, ele deve ficar na família. E se houvesse uma maneira
maneira para a magia e a esgrima coexistirem, ele não ficaria descorajando ele assim. Está claro no coração do Eugênio. Desde que ele recebeu a graça do Sr. Felling e foi capaz de se levantar novamente, ele prometeu a si mesmo que poderia retribuir o quanto que ele recebeu. Portanto, ele irá sair para o mundo e se tornar um mago como o Sr. Felling. E é claro, mesmo se ele for para a escola de magia, ele não vai desistir da esgrima. E como seu irmão disse, o sangue Felívia está nele. Ele tem o dever de proteger o mundo. Escolhe apenas um aí. Mas ele ouviu seu desejo de que está tudo bem se ele quer se tornar um mago, seja através de livros mágicos ou de artefatos. Ele vai apoiar ele em tudo. Mas primeiro ele tem que provar isso. Em apenas um mesinho, ele tem que cumprir os requisitos de admissão para a escola de magia. E se ele falhar, vai ser como se nada tivesse acontecido. Ele fica assim, caraca, um mês? Normalmente isso aí demora mais ou menos uns 10 anos, e pedir para fazer isso em um mês é uma condição absolutamente muito exigente, ele sabe disso. Mas se ele realmente tem um talento que a professora falou, então não deve ser tão impossível, né? E o Eugênio fica tão feliz que vai lá pra cima dele e agradece o seu irmãozão. E ele promete que não vai desapontar ele, pois ele vai trabalhar duro. E ele se pergunta se seu irmão está entendendo o que ele está concordando, né? Normalmente demora uns 10 anos para perder os requisitos. Isso aí é o mínimo para poder entrar numa escola de magia. Isso se uma criança talentosa receber educação formal. Em um tal mundo, um novato completo se torna um mago? Em um mês é impossível. Olha, o Eugênio não pode entender, mas essa maga não é ignorante desse fato. Poderia ser que ela apenas só tem confiança no Eugênio. Há muito tempo, quando a Terra não tinha nada, apenas caos, a primeira maga, Lady Felívia, desceu sobre eles. E a Lady Felívia caiu na Terra poluída e usou a magia, a fim de afastar os monstros além dessa terra. E assim, os monstros desapareceram. E assim, só sobrou apenas uma paisagem solitária. E ela, olhando para a Terra vazia, Lady Felívia acabou sentindo uma onda de solidão. Portanto, a senhorita Felling arrancou as estrelas do céu para criar 12 discípulos, e juntos eles encherão a terra com vida. E é por isso que o mundo de hoje é tão pacífico e floresce com vida. E é tudo graças a Lady Felívia e seus 20 discípulos. E o Eugênio estava lá dormindo, e ela se pergunta se essa história também foi chata. E é natural ele achar a história chata, né, já que ele já escutou ela um monte de vezes. E ela se pergunta o que o Eugênio acha quando escuta a história sobre a Lady Felívia. E ele acha que ela é muito sentimental e ela não está propensa a chorar. E ela concorda com ele, pois esse é um dos charmes dela. E é uma boa expectativa. Perspectiva, finalmente consegui. Mas por que não pensa como um mago por um momento? Por que ele pensa que ele chama esse ser supremo que criou a vida do horizonte em um mago em vez de chamá-lo de um deus? Mas o Eugênio, pensando bem, por que é assim? Os milagres semelhantes aos deuses, os milagres da criação e da vida, também são as mágicas compostas por uma miríade de cordas. E essas cordas de magia são como cordas de um instrumento. E dependendo de como você as toca, elas são capazes de produzir vários fenômenos. E apenas uma corda pode produzir vários sons. Dependendo das vibrações, pode se transformar em água e fogo. E também transformar vento e raio. E em transformar em vida. E até transformar em mundo. E a magia básica de um mago novato é a criação mágica de Lady Felling. Operam no mesmo princípio, dentro da categoria dessas cordas. Como tal, a corda pode ser vista como alfa e ômega da magia. Pô, essa conversa é meio chata, mas faz parte da história, tem que contar, né? Senão não dá pra entender. E é por isso que a habilidade de um mago depende absolutamente das cordas. E quantas cordas eles podem manipular, o quão bem pode tocá-las. Esses dois aspectos definem a habilidade de um mago. E o Eugênio e seu talento e performance foram verificados naquele dia. E a habilidade de manusear delicadamente a corda é inata nele. E o que resta saber é quantas cordas ele tem. Mas ele diz que parece que só tem uma corda. Mas ela diz que sempre começa com uma corda. Começando com uma corda,
é necessário realmente influenciar além das cordas sonoras. E com 4 cordas é a entrada para praticar a magia. Mas infelizmente não é todos que conseguem 4 cordas. O número de cordas de cada pessoa é fixo. E eles vão usar um dispositivo lá para saber, né, quantas cordas o Eugênio tem, né, de potencial. Mas ele fica lá preocupado, né, porque se ele tiver poucas cordas, o que ele vai fazer? Mas ela disse que ele não precisa se preocupar muito. Embora o número de cordas seja o importante, não é tudo. Em alguns casos que tem muitas cordas é algo muito bom. Nesses últimos dias tem uns magos que estão obcecados por número de cordas. E na sua visão, isso é tolice e patético, como aqueles que não conseguem nem mesmo realizar magia intermediária, caramba, e adequadamente. Mas o Eugênio entendeu o que ela quis dizer. Beleza, rapaziada, eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? E uma observação aqui, aqui só foi 2 capítulos, tá? Esses 30 minutos de vídeo só foi 2 capítulos. Então, pelo amor de Deus, deixa o like aí, se inscreve, mano, se você tiver curtido. E agora tem uma opção aí de hypar o vídeo, hype os vídeos do canal aí, rapaziada. Tamo junto, hein? E o Pix do Dona tá aí no primeiro comentário desfixado, seja membro e etc. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui. Fiquem com Deus. Falou. De qualquer forma, não importa o número de cordas, e sim importante como ele vai saber usar. E requer bastante esforço para poder desenvolvê-lo. Então é tipo para ele não ficar preso ao número de cordas. E agora é para ele fechar os olhos lá e se concentrar na imagem da magia. E como o Eugênio percebe a magia. E aí ele cria uma corda. E a concepção de magia do Eugênio é uma força que libertou ele do seu sofrimento de sua vida passada. E para ele a magia é tipo uma libertação. E a professora lá felizona, né, que parece que ele vai ter uma bocada de cordas, né. Do nada ela fica meio desapontada. E parece que o Eugênio só tem uma cordinha. Só tem uma corda. Quando ela tava dizendo lá que o número de cordas não importa, meio que o dele só é uma linha. E como é que ele vai se tornar um grande mago só com uma corda? Professora, mas parece que até mesmo os céus podem ser cruéis para conceder um talento de ouro. Como a corda está além da compreensão. Ela pede desculpa para o Eugênio lá, pois ele só tem uma corda, então ele não pode ser um mago. Pois ela não estava esperando que aquilo fosse acontecer e ela sente muito. Pois ela não deveria ter dado falsas esperanças para ele. E meus amigos, o moleque entrou em depressão. Eles ficaram se dizendo como é que ele pode ser um mago como a Lorde Felívia com apenas uma cordinha. Ele pede desculpa para a Lorde Felívia, já que ela escolheu ele, né? Quando ele ia se chamar de fracassado, seu tio chegou com um guarda-chuva. É uma chuva repetida, né? Que bagunça. Mas ainda assim, é muito bom que nós não encontramos desse jeito. Você deve estar voltando da aula de magia, né? E aí, a aula foi divertida hoje? E o Eugênio foi abraçar o seu tio. Só queria saber, por que o autor desenha o design do Eugênio como se fosse uma mina, cara? Por que é isso, cara? E o Eugênio tenta dizer lá que não houve nada, mas ele não vai conseguir esconder nada com esse rosto aí pro seu tio. Ele não precisa agir como um adulto na frente do seu tio. E que ele se sente à vontade lá pra falar do que tá preocupando ele. E ele chorando lá diz o que é que ele deve fazer, né? Já que ele não pode se tornar um mago. E o seu tio com a cola lá... Vou pensar aqui, né, mano? Olha, ele não sabe muito bem por que ele tá dizendo isso aí. Não é muito cedo pra ele ficar julgando, não. É verdade. Pois ele ainda tem um mês inteiro sobrando ainda. Mas ele grita lá com o seu tio dizendo que é só um mês. E só um mês não é o suficiente. Tá bom, mas foi ele que pediu só um mês, tá? E como carambas ele vai se tornar um mago só com uma cordinha? Sinceramente, isso aí seria um milagre, né? Mas ele já experimentou um milagre. Olha, ele não pode saber muito sobre a magia. Ou entender o quão difícil deve ser. Mas como um doutor, ele sabe como foi milagroso para o Eugênio ficar de pé novamente. E metade da razão para ele ter se tornado um médico era para ver o Eugênio saudável novamente. O Eugênio fala para ele parar de deixar ele envergonhado e sentimental. Mas também esperar por um segundo milagre é apenas uma ilusão. Mas também é ridículo em apenas um mêsinho, né? Tu vacilou feio, moleque. Olha, mas mesmo assim, é um mês, né? Pra poder conseguir algo. Mas é o tempo suficiente para ele dar o seu melhor. E por que não adiar o seu desespero para apenas depois de um mês? E o Eugênio vê que ele está certo. Ele agradece o seu tio. Graças a ele, ele sabe que deve fazer. E ele não precisa mencionar isso. Mesmo sem o conselho dele, ele choraria um pouco e depois tentaria de novo. Pois esse é o tipo de pessoa que é o Eugênio. Ele foi lá perguntar pra professora, né, se tem como ele ser um mago só com uma corda.
Mas ela disse que, claro, né, que não é impossível. Mas isso aí é hipoteticamente teórico. Como ela é uma educadora, né, ela não pode se dizer que é difícil dizer para um aluno que seja possível, né. Mas ele disse que está de boas. Não importa o quão difícil seja, ele quer tentar. Mesmo assim, né, ele tem o mês inteiro, mesmo que ele desanime do fato de ter só uma cordinha, ele precisa tentar para depois não se arrepender. Bom, e ela realmente falhou como uma professora, pois nem o seu aluno desistiu, né? Ela desistiu muito cedo. Ela disse que eles vão tentar, né? Se não tem precedente, só basta criar um, né? Ela mencionou antes, né, que ele precisa de 4 cordas para ele poder usar magia. Ela mencionou. Mas isso aí não significa que ele não pode usar magia com menos cordas, né? E a maneira de usar a magia com apenas uma cordinha é... Sim... E ele precisa usar a sua única corda como se fossem 4. E o método pra isso ele vai precisar descobrir sozinho, porque ela não sabe. Sim. Esse protagonista se lasca, mano. Ele tá lá tentando, né, mas falha miseravelmente. Ele se pergunta de o porquê é tão difícil, pois a corda estoura facilmente. E se ele tentar ir depressa, parece que também não vai funcionar. Ele se pergunta se faz sentido usar uma corda como se fossem 4. Lá ele, amigos. Isso é como colocar um elefante dentro de uma geladeira, né? Ele se pergunta por que esses pensamentos estranhos continuam vindo. Ele tem que parar de pensar nessas besteiras aí e focar. Esse é o único jeito de ter sucesso. Aí chega os irmãos encrenca e pergunta o que ele tá fazendo. Mantenha abaixo aí, neg, porque tu tá aí pinando aí, meu pai, o nariz aí, meu neg. Tu só tem uma corda, meu neg. Parou. Não vai igual zona não. Parou. O outro lá se pergunta por que ele tá praticando magia com apenas uma corda. Ele responde, né, que ele não é mais besta, só diz pra ele deixar ele lá sozinho. E se pergunta se ele não quer apanhar igual da última vez, né? Você está me desafiando, é? Talvez. E se pergunta o que ele tá querendo dizer com isso, hein? E ele diz lá que se fosse um duelo de verdade, ele teria morrido naquele dia. Ah, mano, não. Ele diz lá, já que ele tá tão amargurado, por que ele não briga de verdade, então? E na verdade, ele veio para isso mesmo e chamou o maluco de inválido, sendo que ele não é mais inválido, tá bom? Mas ele acha que uma luta de verdade é um pouquinho... Mas ele disse que não tá sugerindo uma luta de bárbaros, calma lá. Em vez disso, ele quer competir com honra contra ele. Ele quer enfrentar provavelmente o abismo da linha de frente. Como, por exemplo, caçar bestas demoníacas e lá cair no vazio. Mas o Eugênio acha que aquilo ali é loucura. Pois caçar bestas demoníacas, o que ele tá pensando? Tá doidão, amigo? Ele disse que não é pra ele nem pensar nisso, senão ele vai contar para o irmão mais velho deles. E o menorzinho lá se pergunta se ele tá ficando com medo. Mas ele disse que isso aí não é uma questão de ter medo. E ele também não deveria fazer isso. Ele tenta argumentar que eles vão fazer isso aí quando eles for adulto também, então por que eles deveriam perder tempo, né? Caracas. Porra. Ele só diz lá pra deixar esse covarde aí e eles ir. O Eugênio tenta dizer que eles não são adultos ainda, então é óbvio que não dá pra caçar bestas demoníacas, isso aí não é brincadeira de criança. Que não é pra eles se atreverem aí. Mas ele tá entendendo mal, não é se trata de brincadeira de crianças, uma outra aldeia pediu ajuda. Ele tá se perguntando lá, quem solicitou então? O menorzinho que eu esqueci o nome diz pra uma criança sair lá e se explicar. E a criança diz que os adultos foram capturados por bestas demoníacas. E ele não sabia o que fazer. E o Eugênio fica puto lá, pois é um assunto muito sério que eles deveriam ter falado, né? Ele pergunta pra criança se ele está bem e de qual vila que ele é. Que é pra ele ignorar esses dois idiotas aí e chamar ele de irmãozinho, né? Ele se pergunta lá, né, o que há de errado com eles. Vocês são verruelas? Vocês dão mais exemplos? Eu diz lá pra ele não se preocupar que ele vai falar com os adultos e chamar os soldados. Ele diz lá que não é um garoto, mas... Pera, até eu pensei que era um garoto, cara. Tá beleza. Ele pede desculpa, né, que confundiu ele como um menino. Olha, ele disse que não pode contar para os adultos e tal. Caso contrário, lá se vai a aposta deles, né? E o Eugênio fica furioso, pois ele sabe que tem pessoas envolvidas. Ele só se preocupa de caçar bestas demoníacas estúpidas. Mas ele diz que essa garota é de uma vila de corte e queima. Isso aí se refere a uma comunidade que pratica agricultura de corte e queima, que a longo prazo é prejudicial à natureza. Minha dicção tá osso hoje. Ele se pergunta se ele não consegue perceber só de olhar. Se ele denunciar uma aldeia de corte e queima aos adultos, você já sabe o resultado, né? A aldeia será destruída e os aldeões serão condenados a trabalhos forçados. Ele tem quase certeza que não é isso aí que a criança já tá procurando não, só que ajuda mesmo e pronto. E claro que esse vagabundo aí nem liga, ele só quer caçar monstros demoníacos. E capturar aldeões que faz problemas também não é uma coisa tão ruim não.
Não teve outro jeito, né? Ele foi. E mostra essa besta demoníaca aí. E o Eugênio viu, né? Os caras já ficam alegres pra atacar o bicho. O Eugênio começa a correr atrás do bicho e o bicho corre, mano. Ele continua correndo lá atrás dele e diz pra ele parar agora mesmo. Ele precisa terminar isso aí rapidamente pra poder voltar para a casa dele. O Eugênio diz assim, ele continuar correndo, ele tem seus métodos, né? Ele lança uma espada nele com magia, eu acho, né, que é com magia. E ele vai lá pra finalizar o bichão. Encosta até o bicho no meio. Ele comemora lá, né, que finalmente ele pegou usando a sua magia. Que magia, cara? Eu só vi poluição sonora aí. Ele diz lá que o quão longe ele foi pra derrotar apenas esse bichinho aí. Magias e tal, ele tá fazendo essa comoção aí por nada. Mas pelo menos o Eugênio pegou um, é isso que importa. Ele pergunta lá quantos eles pegaram, né, pra ele estar se gabando lá. Mas eles vão ver quando eles voltarem, né? O Eugênio ficou com a cara meio besta, né? Eu fico dizendo lá, né? Tu tá vendo aí, né? Nós ganhamos a aposta, né? Porque nós matamos mais que você. O Eugênio fica, carai, mano, merda. Ele acha aquilo muito frustrante, mas ele vê que eles são impressionantes. O número de monstros que eles pegaram é o de menos, já que o Eugênio só se garante na força bruta. E eles provavelmente focaram na fraqueza dos monstros. Isso aí é uma experiência qualificada das famílias Felívia, que são conhecidos por seus ataques precisos, que podem penetrar até a essência. Mesmo assim, os dois irmãos acham que eles foi muito mais melhor do que ele imaginava. Pois eles estavam esperando que ele não fosse pegar nenhum. Ele acha isso aí irritante, mas ele admite que eles são realmente fortes. Que a garotinha lá, o garotinho, eu não sei qual é o gênero desse menor, velho, mas beleza. Diz que pegar um já é maneiro, já que os adultos não conseguem pegar nenhum lobinho sequer. A garotinha disse que eles ajudaram bastante, que ela não sabe nem como retribuir. Ô pirralhinha, você tá morando numa Coivara, minha filha. Como é que você vai dar recompensa pra nós aí, hein? Ó, você não dá nada não, hein? Senão eu jogo fora. Olha o jeito que vocês falam aí, hein? Parou. E que vale a intenção, caras. Diz que é pra chegar disso, pois que deveria falar sobre isso é os aldeões. Eles perguntam se ele tem alguma ideia pra onde os aldeões foram levados. Mas olha só, quando ela acordou, todo mundo já tinha sumido, então ela não sabe onde tá o pessoal foi levado não. E você pergunta, como assim, né? Eles foram levados pelas bestas demoníacas? Mas ele diz que o pessoal não desaparece assim do nada. E ele acha que foi as bestas demoníacas que levou. Isso significa que ele não sabe se foram as bestas que levaram. E é conveniente, né? Os únicos que sobraram foram um velho, o Sene e esse pirralho, ou pirralha. E tem alguma coisa errada por aí, hein? Eles têm que descobrir. Então a gente vê que os gêmeos são responsáveis, né? Pelo que ele tá vendo. Eles falam que vão patrulhar lá um pouco a área e procurar pelos aldeões. Enquanto isso, ele vai cuidar dos corpos e da criança aí. Qual foi, pô? Deixa eu ajudar também, caramba. Mas ele disse que os papéis foram atribuídos baseados nas habilidades. E se pergunta se ele tem alguma objeção. O miserável ganhou no argumento. Ei, velhote. Danificar o horizonte já é um problema. E as bestas demoníacas podem estar agitadas pelo dano que foi feito. E ele se pergunta se tem algum motivo do Coivara ter sido banido do horizonte. E o Eugênio diz que não vai denunciar eles para os adultos. Só se o Noia aí prometer que não vai mais atear fogo nos campos. Esse pestinha. O que você diz aí, meu parceiro? Estou agradecido que o jovem mestre está nos ajudando. Somos abençoados. Se a maldição está horrível, sabe? Então você pode falar um pouco mais alto, meu jovem. Sei. Ele disse que não vai mais trazer esse assunto à tona, por enquanto. Mas pelo menos ele quer uma explicação da situação dos tais aldeões desaparecidos. E também por causa das bestas demoníacas que invadiram. Pois isso aí tá meio estranho, por nem tem sinal que atacaram o vilarejo. E as bestas que estão aí em redor do vilarejo só são lobos comuns. E se os lobos tivessem levado eles, ia ter rastros no chão, né? E hoje a gente se pergunta o que tá acontecendo. E o velho lá com a cara de puto, esse daí sabe de alguma coisa. Eu sei, meu jovem, não faço a mínima ideia. Quando você está velho, você se esquece do que acontece, sabe? E de hoje, sabe? Memória ruim, né? Sei. Hoje a gente vê que ele não sabe de nada, ele mesmo vai ter que procurar pelas pistas. Já a garotinha diz lá que vai com o jovem mestre dela. Mas o Eugênio acha que ela precisa descansar. E o velho concorda com ele. E por que ele fica incomodando alguém tão nobre? Fica aqui com o vovô, fica. O velho pede perdão lá, pois ela é uma criança imatura. Mas ele não precisa ficar pedindo perdão por isso, pois ele só tá preocupado que ela deve estar cansada e tal. E ele acha estranho, né, pois o clima mudou do nada. Ele diz que a pobrezinha deve estar cansada, né, de ter vagado tanto. E hoje a gente vê que tem algo de errado com esse velhinho aí, hein.
Ele disse que vai banhar ela e colocar ela pra dormir. Come aí, amigo. E ela não quer, pois por que ela tem que banhar com esse velhinho aí? Aí ele diz lá que o que tem de errado, né? Um garoto não deve se envergonhar por isso. Mas tipo, não é ele, ela é ela, caramba. Aí hoje a gente lembra, né, que ela disse que é uma garota e não um garoto. Ela tenta dizer lá, né, que ela não é um garoto, e sim uma garota. Tu tá gaga, é velhote. E o Eugênio decidiu levar a Jean com ele. E ter alguém pra guiar ele não é uma péssima ideia. Aí ele entendeu, né, que ele pode levar ela com ele. E o velho com a cara de zangado. Mas ele diz lá para o jovem mestre, pois ele deve estar surpreso, né, já que eles vivem uma vida de recluso, pois as vidas deles são desse jeito aí. E se ele sumisse hoje ou amanhã, não seria nada fora de normal. E não é pra ele se encher de problemas só por conta de inferiores como eles, que é apenas pra ele seguir a vida dele normalmente. Tem alguma coisa errada com esse velho. A gente perguntou, né, por que o velho é tão bizarro e estranho. E ele disse que isso aí já faz mais ou menos um mês que ele tá desse jeito aí. Ele parecia normal hoje, mas depois ele não conhecia mais nem os próprios aldeões. E de repente ele começou a desenhar umas coisas estranhas numa pedra. E tinha até os adultos dizendo que ele ficou gaga, ou algo do tipo. E agora, e o que eles vão fazer, né? E o Eugênio pergunta pra ele onde tá aqueles desenhos estranhos que o velho fez. E quando o Eugênio vê, né, ele fica até surpreso. Ele tava esperando que não fosse o caso, né, que ele tava pensando. E a gente se pergunta se ele sabe o que são aqueles desenhos. Mas é claro que o Eugênio sabe o que é, pois as pessoas de Felívia aprendem a ler e escrever esse símbolo antes de crescer, sabe? E ler e escrever. E esse símbolo se trata do Nêmesis. E se eles estão envolvidos, as coisas vão ficar um pouquinho complicadas. A boa notícia é que a família Felívia conhece muito bem esses Nêmesis, melhor do que qualquer uma pessoa. O Eugênio pergunta pra Jean se tem alguma caverna próxima dali. Ela diz que tem sim, uma próxima dali, mas os adultos falam pra não ir lá. O Eugênio fala pra ela levar ele até lá. Ele analisa lá, né, pois um humano fica maluco de repente, pessoas desaparecem. Histórias como essa daí só vêm de uma fonte, meu amigo, dos apoiadores do abismo. Mesmo depois da primeira maga Felívia desceu, aqueles que adoravam o abismo, os antigos mestres do horizonte, e consideraram a Felívia como aquela que desceu das estrelas como uma usurpadora. E parece que o Eugênio viu algo desagradável. Esse tal de abismo aí, né, eles ofereciam humanos como um sacrifício para o abismo. E tinha um monte de humanos lá amarrado. Rapaz, a gente foi besta. E corre para entrar seu tio. E o Eugênio não imaginava que aquilo seria tão ruim. Isso aí não é um caso que crianças como eles podem lidar. Eles devem relatar aos adultos rapidamente. Aí aparece aquele velho lá. Ele chega falando umas bobagens lá que eu não vou nem falar aqui porque é bobagem. E o Eugênio fica besta lá, né? Pois o velho tava parecendo o Carapirote, amigos. O velho fica dizendo lá que vai queimá-los. E vira uma besta realmente feia. Meu amigo, isso aqui é feião, hein? Ele fica dizendo lá que estava tão perto. Ele fica dizendo lá porque que a Felívia sempre fica atrapalhando os interesses dele. E a gente fica lá tipo, ancião. Ele começa a invocar uma magia lá, chamas do abismo. Ele vê que aquele velhote lá é um mago. E o Eugênio salva a Jean rapidamente, senão ela ia queimar, sabe? E ele cai lá no chão. E apesar que ele seja um mago, e um mago muito forte ainda por cima. E de um porquê um mago tão forte está num lugar como esse daí. E o que ele faz, né? Ele não pode abandonar as pessoas que estão ali. E se ele lutar, ele não tem chances de ganhar, sabe? Ele é muito mais forte. E se fossem as pessoas mais expects da família, costariam a magia dele com a espada. E ele estava doente, né? Então ele não vai conseguir fazer as mesmas coisas que o seu irmão mais velho. E ele se pergunta se ele não foi muito descuidado e deveria ter avisado logo os adultos. E ele deveria ter escondido a Jean, né? Antes de entrar na caverna. E também ele pensou se deixasse ela sozinha lá fora ia ser muito perigoso. Ele vê que não adianta nada ficar se arrependendo agora, né? Ele precisa fazer alguma coisa. E ele não tá conseguindo se concentrar. E a Jean começa a gritar lá, pois ela tá vendo bestas demoníacas. E o Eugênio, né? Sem ver o que fazer, né? Ele pega a sua espada e corta aquele bicho. E corta o outro, já que era 2. Ele resolve deixar as preocupações e os arrependimentos para depois, pois agora ele precisa focar em proteger esses anciões e a Jean. E o que ele devia fazer para protegê-los? E o bicho grita lá, né? Felívia. Nossa, que haste, mano, que haste. Ele diz lá que vai oferecer o Eugênio como um sacrifício para o abismo. O Eugênio tenta se concentrar lá, né? Pois ele precisa cortar a magia para proteger todo mundo. E então ele vai cortar a magia. Pois esse é o estilo Felívia, meus amigos. E a espada de Felívia
pode cortar através do abismo. E as técnicas de Felívia foram desenvolvidas dezenas de gerações. E foi feito só para um único propósito: enfrentar o abismo. E uma de suas técnicas é o olho de Felívia. É tipo uma intuição nascida do treino e experiência prática, do combate e experiência, manifestada na forma de visão. Alguns podem até prever o próximo movimento do oponente, enquanto outros podem perceber até suas fraquezas. Esse olhozinho apelão, hein? E até uns podem até ver a linha que se compõe a magia. Realmente parece que essa técnica alcançou os gênios da magia, conforme os anos foram passando. Mas essa técnica aí não é uma técnica que ele desenvolveu, né, já que ele estava doente, em cama. Ele não pode manejar, né, como os dos espectros da família Felívia. Mas, se ele limitar apenas uma única coisa para a magia, e para alinhar as linhas sozinhas, e o bichão indo lá pra cima dele dizendo pra ele de Vasco. Mas até ele, né, pode costar. Parece que o encanto mágico dele foi costado por um amador como o Eugênio. E o Eugênio precisa confiar em si mesmo. Já que o assunto é linha, ele consegue ver. Manejamento de linhas. Oh, você pode não exagerar aí, meu amigo? Isso é algo que ele praticou bastante. E ele tá ficando meio zangado, pois o encanto dele tá meio que falhando. Mas se ele tá achando que ele veio para a Felívia sem ter um plano, ele tá muito enganado. Se ele tacar um poderzinho no Eugênio, que chega, explode e o coitado do Eugênio cai lá no chão. E a gente preocupada vai perguntar se o jovem mestre está bem. Mas ele tá bem, já que o casaco dele tem um encantamento protetor. Mas foi muito rápido que ele nem conseguiu ver. Talvez seja mais fraco por conta de sua velocidade, ele pôde resistir dessa vez. Mas se ele não bloquear o próximo, ele tá bem ferrado, hein? Mas ele acha que consegue fazer isso. Com os olhos de Felívia concentrados, não deve ser tão impossível de ver. E o ex-velote tá fazendo encantamentos múltiplos. E ele diz para o Eugênio tentar cortar esses daí também. E ele manda a gente ficar atrás dele rapidamente. E o Eugênio tá conseguindo se defender muito bem daqueles ataques. Mas a situação tá feia, já que tem muitos e tá sendo muito difícil para ele. E desse jeito aí ele não vai conseguir cortar todos. E ele também não vai conseguir manter a sua estamina. E ele tá vendo ali que vai ser o fim dele. Mesmo assim, depois dele ter conseguido cortar as linhas, parece que ele não é forte o suficiente. Aí ele parou pra pensar um pouquinho aqui. Pera aí, cortar as linhas? Ele se lembrou, né, que a professora falou que ele precisa ter 4 linhas pra poder... Aí sim ele poder usar a magia. Ele precisa usar essa linha dele, que é uma corda, né, como se fosse 4. Aí ele pensou, né, e se ele cortar essa única linha dele em 4? É claro que no momento em que ele cortar a linha, a magia vai se dissipar em ondas de sons inúteis. Mas no entanto, se ele torcer o som antes disso acontecer, não vai ser algo impossível. E o doidão lá tá gritando que ele vai queimar até virar cinzas. Mas ele percebe que tem algo de errado. E o Eugênio atravessa as chamas lá. E ele vê lá que era um problema muito simples. Já que é complicado cortar linhas dos outros, então ele vai cortar a sua própria linha. E ele mete uma facada naquele velhote lá. E ele vê lá que o pirralho todo esse tempo era um mago, mas ele não viu ele usando magia. E ele percebe que aqueles cortes que ele estava usando na espada eram magia. E ele também percebeu que ele cortou as suas próprias cordas para poder usar magia. E aquilo é um absurdo, pô, é praticamente impossível. E ele vem para uma tal técnica realmente existe, né? E o bichão foi derrotado e amarrado. E o Eugênio tá lá ajudando as outras pessoas. Acaba que aquele ataque lá que o velote deu nele acabou surgindo muito efeito nele. E a gente disse pra ele não se mover muito, pra ele não se sobrecarregar. Mas ele disse que está bem, pois aquele já era o último. E a gente acha estranho, oxe, já é o último. Mas ela percebe que os outros já estão de F. Eles encontraram os aldeões, mas muitos já morreram. E se eles não se apressarem, né, os outros vão estar em perigo também. Eles precisam voltar logo e ele se pergunta quando é que os gêmeos vão voltar. E a gente chama o Eugênio. Ela se pergunta se foi o chefe aldeão que fez isso com os aldeões. Mas o Eugênio diz pra ela ficar tranquila, pois esse daí não é o chefe da vila deles, e sim um adorador lá que se passou pelo chefe da vila. Então a gente se pergunta onde tá o chefe verdadeiro então. Olha, gente, provavelmente o chefe da vila já... não sei como vou dizer. Ela diz que ele não precisa dificultar as coisas, que ele não precisa dizer nada. Ela já imagina o que aconteceu com o chefe do vilarejo, né? E para essas pessoas a morte é algo bastante familiar. Então até mesmo a criança aprende a aceitar isso como se fosse um adulto. O Eugênio era do mesmo jeito antes da Lorde Felívia o salvar. O Eugênio pode ter sido salvo, mas essas pessoas aí não foram não. E a gente se pergunta de por que os adoradores do abismo fazem essas coisas aí. O Eugênio acha que eles acreditam que essa é a única maneira de purgar o pecado e que isso aí também agrada ao abismo. E é por isso que eles se aproximam de pessoas que são desesperadas por ajuda e ficam com palavras gestis como salvações só para enganá-los.
mas não pode se deixar enganar pelas palavras deles. Pois afinal, né, o que eles chamam de salvação é esse bem daí, ó. E o menor fala lá: então esse é seu ponto? Que o abismo só procura sacrifícios, é? Eles perguntam se ele realmente se importa. Ele fica dizendo um monte de arneira, dizendo que as palavras dele são vazias. Então tu acha que tu tá certo, garotinho? Ou será que as sombras desse mundo são tão profundas mesmo? Mas o Eugênio acha que realmente as sombras desse mundo são bem profundas mesmo. Mas isso é algo que as pessoas deveriam se esforçar para corrigir. Poleras mesmo. E eles não rezam para uma divindade malévola que vive de sacrifícios humanos. E que é para ele não se iludir e ficar achando só que o mundo é imperfeito e que ele pode ficar se justificando seus atos doentios. E ele ainda fica mandando o Eugênio calar a boca. Fica dizendo para ele ser grato ao abismo e blá blá blá. E parece que tá acontecendo alguma coisa. E ele diz que o abismo respondeu ele. E os dois irmãos chegam lá, dizendo que se o Eugênio estiver ali é pra ele sair e ajudar eles. Ele sai correndo lá se perguntando o que foi que aconteceu com eles e tal. E ele vê que eles estão machucados das pernas lá. Ele diz que tá de boa, que ele consegue ainda lutar. Mas o mais importante é que ele pede desculpa lá pra ele, pois ele deveria ter escutado ele. E hoje, vendo aquilo, ele se pergunta o que foi que aconteceu com eles. E aparece um olho gigante no céu. E o Eugênio vê que o olho do abismo está no céu. E começa a sair várias mãos gigantescas no céu. E o Eugênio fica besta, mano, porque ele não sabe o que tá rolando. Mano, mas que caramba está acontecendo? E o menor lá tá morrendo de rir, pois o abismo mandou seu aliado. E aquele é o emissário do abismo. Ele tá dizendo para o bicho lá usar o corpo dele para poder voltar à sua forma corporal. Já mostra uma janela. E o tio do Eugênio tá tomando um cafezinho. E eu mostro uma foto da família toda cortada e só a do Eugênio que tá inteira. E ele vê que tá bastante tarde e se pergunta se deve encontrar com o seu sobrinho. E o cara tá com umas coisas esquisitas no corpo dele. O Eugênio vendo aquilo ali, né, diz para os gêmeos evacuar os aldeões. Ele sente muito pedir isso, já que ele tá ferido também, né, mas ele tem que cuidar disso. E ele olha para trás, né, um dos gêmeos, e vê um morador do abismo. E ele se pergunta o que foi que aconteceu, né, quando eles estavam fora. Ele se pergunta se ele estava enfrentando aquela coisa sozinho, pois enquanto ele estava salvando as pessoas, ele aponta a espada lá pro rumo do Eugênio. Ele diz que ele tem coragem, mas a sua estupidez é um grande problema. Ele diz que deveria ser o contrário, ele que deveria estar bloqueando e o Eugênio evacuando. Mas ele tá feliz aí, ô cabeça dura, tá maluco? Mas ele diz pra ele olhar pra situação de como é que ele vai evacuar os cidadãos com a perna dele machucada. Mas ele diz pra ele não ficar preocupado, que ele não planeja morrer ainda, que é pra ele informar a família. Pelo menos ele vai tentar, né, sobreviver de alguma forma. E ele já fez a sua parte e diz pra ele deixar ele assumir dessa vez. E que é pra ele deixar ele assumir a responsabilidade por ter arrastado ele pra essa encrenca. E aquele ex-velhote diz que eles estão acabados. Ele grita lá por missão e esses dois aí são oferendas para ele. Ele diz que eles são carne danificada e os dois não sabem o que isso significa. Isso significa que esse bicho não está no seu estado original ainda. Então qualquer meio deve ser necessário. Ele deve parar enquanto ele está incompleto. Mas essa besta aí é algo mesmo que o humano pode enfrentar. Mas nada vai se resolver se ele ficar com medo. E ele diz lá se ele não tá ouvindo ele. Mas ele diz lá: ô meu nobre, tu não vai conseguir derrotar esse cara sozinho. Nós juntos vamos conseguir. E ele também percebeu uma coisa, né? Já que tá tendo essa comoção todas, provavelmente os adultos já notaram. Olha, pode até que ser verdade, mas o que vai fazer diferença eles enfrentar essa besta juntos? Mas tá tranquilo, é pra ele confiar nele. E ele vê lá que ele tá usando os olhos de Felívia. E como que ele tá usando? E parece que essa batalha aí vai ser insanamente insana. E ele vai se concentrar e desviar dos ataques. E o Eugênio se admira do que ele tá vendo. E o monstro faz alguma coisa lá, que levanta o Eugênio e o menorzinho lá, que dá um estrago danado no Eugênio, meus amigos. E ele vê que aquilo é impossível, pois o bicho derrotou eles com apenas um soco. E quem tá feliz, olha quem tá feliz, o velhote. E ele disse pra ele compreender, né, que ele ficou zombando e tal, né, e agora ele tá vendo como ele vê que a crença dele é verdadeira. E ele pede desculpa para o Robin, né, pois se ele tivesse ouvido ele, pelo menos alguma pessoa poderia ter sido salva. E se fosse seu irmão ali em vez dele, o resultado poderia ter sido bem diferente. E aquele bicho começa a soltar magia lá. E parece que tudo vai ser destruído. Ele repete lá, né, que lá estão os sacrifícios que ele jurou para ele. E o Eugênio pede desculpa e se levanta, porque ele é meio fraco. E o ex-velhote se pergunta como é que ele consegue se mover ainda. E ele pelo menos, contando que seu corpo possa se mover, nem que seja por um minuto, nem que seja por um minutinho, ele vai proteger a todos. Faz um fudendo corte, meus amigos. E o velho tá achando aquilo ali impossível,
pois ele costou aquele ataque poderoso lá. E a espada dele foi de arrasta, meus amigos. Ele leu o fluxo das cordas lá e costou. E aquilo é praticamente impossível. Ele se pergunta se tem alguma magia que ele não consiga cortar, pois ele é um novato. Ele sorri lá e cai no chão, né? Pois sua espada tivesse intacta. E tem algumas estrelas usurpadoras cuidando do Eugênio. Aí ele fica se perguntando quem é esse garoto afinal. E antes que esse garoto cresça ainda mais, ele precisa matar ele. Mas quando ele ia fazer isso, o tio do Eugênio chega. E diz lá, parou aí meu amigo, você não vai matar meu sobrinho não. Pois ele é seu querido sobrinho. E ele não pode deixá-lo simplesmente morrer, né? Depois de muito tempo, o Eugênio acorda lá. Quando ele acorda, ele vê que o seu tio tá segurando ele. Mas ele diz lá que veio buscá-lo já que ele tava atrasado, né? Aí ele se lembra daquele bicho que tava atacando eles. E ele diz para seu tio que eles têm que fugir dali rapidamente. Mas ele diz para ele não ficar preocupado, pois tudo já está acabado. Mas a gente fica tipo assim, mas como é? Mas agora eles vão voltar e depois conversar. E bom, eu vou finalizar o recap por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixa o like aí e se inscreve. Esse aqui deu um trampinho, mano. Tive uns problemas técnicos também com a minha net, então demorei bastante pra entregar pro Mano Zona. Se você tiver alguma graninha aí, tá? O Pix do Zona tá aí no primeiro comentário fixado, beleza? Se você puder virar um membro, vira aí, beleza, meus manos? E um salve para os membros desse canal maravilhoso. Desculpa também por uns áudiozinhos que tiver ruim aí, porque meu mic tá meio ruimzinho, tá? Foi mal. E essa obra tá muito boa, velho. Espero que vocês estão curtindo, tá? Eu tô curtindo muito narrar essa obra. Muito boa ela. Teve até desenvolvimento de personagens dos irmãos lá, mano. Eu curti isso. Meus amigos, também a arte é muito boa, velho. Muito boa a arte dessa obra. Meio que eu achando estranhozinho que às vezes o autor faz o design do personagem como se fosse uma personagem feminina, mas tirando isso, a arte desse mangá é muito boa. Então espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. O Eugênio estava de bobeira até que ele vê umas flores ali. E o Eugênio já pergunta quanto é que custa aquelas flores ali. E ela fica admirada que o jovem mestre mais jovem está por ali. Jovem mestre, você por acaso tem namorada, é? Não, eu só estou visitando um amigo no hospital, relaxa, calma lá. E ela já se pergunta se são os jovens mestres gêmeos. E ela acabou ouvindo que eles foram se aventurar na floresta para derrotar bestas demoníacas. Ela também se pergunta se ele não se machucou no processo, né, já que ele também tava no meio. Ele disse que não, mas ela já tá ciente do que rolou. Mas é claro que ela já ouviu, né? Dos jovens mestres que salvaram os pobres anciões. Meio que essa história tá rondando aí pelo heroísmo deles. Ele fica besta, né? Como foi que descobriram, né? Pois o conselho da família ainda tá em sessão. Misericórdia, mano. Quando não é meus cachorros, é os cachorros da rua. Como eles não poderiam saber, né? Há mais de uma família militar. E meio que todos da família sabem que eles agiram por conta própria e também querem saber de uma resposta, né? E ela dá umas flores de presente para o Eugênio dar para os gêmeos. E meio que ele vai ser repreendido mais tarde, né? Então essa velha quer menos cuidar deles. Ele agradece a ela, mas ele realmente não deveria, né? Pegar as flores assim sem pagar. Mas ela fala pra ele não ter vergonha, né? Pois ele já demonstrou tanta coragem sendo tão jovem. E que é pra ele receber aquilo como se fosse um sinal de apoio. Ela fala pra ele não resistir tanto, senão isso nunca vai acabar nesse bate-papo. Quando o Eugênio estava passando pela rua, as pessoas estavam presenteando eles com pão, com frutas, com presentes. E o Eugênio tava lá tipo, caramba, tá bom, chega, gente, chega, já tá bom de presente. E o Eugênio com muito esforço chegou até os gêmeos. E se pergunta lá o que é aquilo tudo ali, né? Ele meio que foi comprar umas florezinhas e chegou com um bocado de coisa. Ele disse que os moradores da cidade deram isso aí como presente, mas isso aí foi um pouquinho de exagero, né? Mas ele agradece. E ele vai deixar as flores ali pra eles. Mas um dos gêmeos disse que ele pode fazer o que quiser. E um dos gêmeos diz lá que o tanto de presente que eles deram, né? Eles acham que aquilo foi a primeira batalha deles. Ué, não foi não. E os guerreiros Felívia são recebidos com grandes presentes no seu primeiro combate. E ele também nunca viu tantas coisas sendo dadas pelo primeiro combate, né? E o Eugênio vê que aquilo faz muito sentido. Mas rapaziada, acabei ganhando todos os créditos sem você estar por perto. Não, pô, tá de boa. Tu não fez quase nada, mas a gente só ganhou autocensura. Como é que é? O cara quase se matou, mano. E não fez nada. E ele se pergunta se ele tá bem, né? Que já que na batalha ele foi ferido ferozmente. Como é que ele tá andando aí de boas? Ele diz que entende mais. Ele só teve algumas feridinhas e algumas cicatrizes. Não foi nada grave. Mas ele acha, na opinião dele, tá? Que ele descansou bastante durante os 5 anos que ele passou lá doente. Isso não faz sentido, mas tá bom. Você sabe que isso aí não é engraçado, né? É mesmo? É.
E hoje a gente vê que os dois estão bem saudáveis. E um dos gêmeos diz lá que ele sente muito, né, pela maneira como ele tratou ele lá. E hoje a gente se admirou e eu também, tá? E eu também. E ele também tava pensando que ele era só um aproveitador lá no seu leito de doente. Mas meio que ele tava errado naquele dia. Ele foi mais feliz do que todos eles. Hoje a gente fala que eles foram muito bem também naquele dia. Ele pensava que eles só eram uns bandidos de pirralho que só pensavam em seu título. Tá, mano, não precisa jogar 5 pedras na nossa mão não, tá? A gente sabe que a gente foi babaca, tá? Mas ele disse que é pra parar de conversas estranhas e falar o que foi que rolou naquele dia. Ele quer saber como foi que ele sobreviveu àquele monstro. Ele não consegue entender essa pureza dele. Ele fala que não foi algo realmente impressionante. Pô, foi não, confia. Mas o que deu pra entender foi que o monstro foi uma invocação incompleta que ele acabou desabando sozinho. Confia, pô, confia. Não foi teu tio que acabou com a bodega do monstro, não, pô. Ele fala lá que o seu tio chegou bem na hora e cuidou dele. E eles ficam lá se perguntando se eles vão concordar com essa história, né? Porque tá meio confuso isso aí. Ei, isso aí não tá parecendo um anticlimático, não. Que é anticlimático, cara? Pelo menos nós estamos vivos, né? Tá, aí você tem um ponto. E já vai vazar, né? Porque senão ele vai acabar levando uma bronca do Tails quando voltar. Mas um dos gêmeos lá disse pra ele esperar lá, né? Pois ele tem algo a dizer. Não é algo muito grande, mas ele precisa dizer. A carinha dele. E ele agradece por ele ter ido visitar eles. E o Eugênio, muito simpático, responde: é isso que os amigos fazem. Uns capítulos atrás ele não era nem amigo, né? Mas tá bom. Foi tipo um desenvolvimento de personagem. E o serviço do domínio abençoou grandemente os guerreiros que vão lá proteger suas terras. Em troca, esses guerreiros enfrentam o abismo para responder às suas expectativas. É uma coisa bem simples, mas o relacionamento é ideal. E é por isso que a família feliz já está na linha de frente lutando pelo abismo. E alcançaram a paz. E o Eugênio entende um pouco, né, de porque a família foi dura com ele e com seu tio. Se a tal honra da família for manchada, e tudo pode desmoronar. É isso que eles acreditam, né? E o Eugênio também tremia de medo. O cara é humano, né, pô? Tem medo. Ele também superou isso aí com seu orgulho de ser um Felívia. Se não fosse o grande orgulho que a família Felívia deu para ele, nada daquilo teria sido possível. Mas claro, né, nada disso aí justifica o assédio que eles faziam, né? E ainda mais do jeito que eles tratavam o tio dele. Foi muito cruel e injusto ainda. E as expectativas da família Felívia antes era a responsabilidade do pai dele, pois ele tinha um talento promissor. Mas quando ele foi ferido gravemente na Guerra do Norte, ele não conseguia mais segurar nem uma espada. E as expectativas mudaram para o pai do Eugênio e para o tio dele, que na época ele era ainda muito jovem, mas o seu tio preferia ler livros do que empunhar uma espada. E quando ficou claro que ele não tinha o talento de seu pai, o seu pai o tratava mal na frente da família. E qualquer criança ficaria traumatizado com isso aí, né, velho? E liderado por seu avô, eles começaram a assediar o tio dele. E nesse tempo aí o avô dele era meio que um ex-chefe. E o Eugênio também recebeu o desprezo da família porque ele estava acamado. Mas no caso do Eugênio, ele ainda tinha sua família e o Teles. Mas no caso do tio do Eugênio, ele não tinha ninguém. E ele acha que os dias do seu tio foram mais dolorosos do que o dele. Mas mesmo assim, ele acha que o tio dele não cedeu, mesmo no tormento tão cruel que ele sofreu. E ele nunca perdeu sua bondade e sua natureza gentil. E optou a se tornar um médico para ajudar as outras pessoas. Ele também superou sua falta de talento na esgrima e se tornando um forte espadachim que rivaliza até com o mais forte da família. Ô Eugênio, por que você tá olhando assim pra mim com cara de bobo, cara? Tem algo a dizer? Não, tio, eu só tava pensando aqui que eu acho que eu vou me tornar uma pessoa como o senhor. Pera aí, meu, não, você quer ser um adorador do abismo também? Quer dizer que você quer ser um médico? Mas ele acha que se o Eugênio acabasse como ele, seria um desastre. Poxa, cara, tu sabe como deixar alguém envergonhado, né? Não liga pra isso, chefe. Como é que está a sua condição? Olha, eu tô perdendo sangue pra caramba. Meu músculo tão todo acabado. E tu vai me perguntar uma pergunta besta dessa, meu nobre? Do nada dei um de Luan Gameplay aqui, do nada. E ele perdeu uns 20% da mortalidade do seu corpo. Eu realmente não sei se esse é o nome, tá? Pô, ele enfrentou um abismo, né? Isso aí é pouco, né? Por dano que ele sofreu. Foi um lance de sorte. E o menor meio que perde a cabeça e diz: sorte? Sorte? Você sabe quanto esforço nós temos pra poder invocar aquele ser lá, meu camarada? E aquele general lá que ele derrotou dava pra matar exércitos, meu camarada. Ainda mais a lesão que ele ganhou foi de 20% do seu corpo e da sua força. Ele não entende por que ele faria isso, né? Ele ficou com aquela brincadeirezinha de família com aquele tal de Eugênio ou Williams.
Sim, senhor. Tu tá falando muita merda, cala a boca. E ele diz lá pra ele, né? Se ele acha que os garotos fossem mortos lá naquele local lá, os planos iam de F, né? Ia de arrasta os planos dele. E ele se pergunta se ele ia conseguir se lidar com a raiva da Felívia depois, né? E em primeiro lugar, né? E se eles magos não tivessem ressuscitado totalmente o rei por conta própria? Isso aí provavelmente não teria acontecido. E que confiança toda essa que ele tem pra levantar a voz contra ele? E o cara é masoquista, ele gosta de apanhar. Ele diz lá pra ele aceitar os vídeos de desculpas dele, porque ele foi audacioso da parte dele. Pois ele achava que ele tava esquecendo da grande causa deles. E foi só a dúvida que ele foi meio que grosseiro, então ele vai aceitar a punição que ele vai dar pra ele. Masoquista do caramba, velho. Mas ele sendo bem honesto, não foi eles que ressuscitaram o rei do abismo, não. Por causa das condições, né, eles nem cumpriram ao cronograma de sacrifícios ainda. É sempre as mesmas desculpas de vocês magos, hein? Mas dependendo das coisas, né, o plano continua o mesmo. Ele não tinha esperanças nele mesmo. E relaxa que o chefe da família e de Felívia, eu mesmo vou dar um jeitinho nele. Pois a queda de Felívia vai soar como planejado. E na noite do abismo vai ser a queda de Felívia. Vai estar em tudo em chamas. E o Eugênio tá lá mostrando a sua habilidade lá para a professora. Ele tá mostrando aquela habilidade que ele demonstrou naquela batalha lá contra aquele feião lá. E aí, professora, não é meio diferente do método que a senhora ensinou? O que achou? Mas pelo menos eu consegui usar a magia, né? Ele só conseguiu isso aí por conta que ele tava entre a vida e a morte. Aí veio os ensinamentos dela na mente dele. Ele havia improvisado na hora que ele tava pensando lá como é que ele ia usar a magia. Ele se pergunta que como é a magia dele, se não é nada mal. Mas meio que a professora não faz a mínima ideia do que foi que o Eugênio usou. Como é que é? E o Eugênio ficou meio triste porque ele tava pensando que não tava usando magia, né? Mas ela não quis dizer isso. Ela só ficou meio surpresa do jeito que ele tava usando a magia com a espada. Embora ela achou bem impressionante ele cortar as próprias cordas para poder usar a magia. Isso é um método que só os antigos místicos usavam. E usar o Décio como uma ferramenta mágica. Isso aí era chamado de esgrima Décio. E é justo dizer que quase ninguém ia conseguir usar isso aí em combate real. Hoje diz que quando ele corta as cordas, ele acaba perdendo o controle. E fica meio difícil de usar se as coisas ficarem bem complicadas. Mas ela fica feliz, né, que pelo menos ele conseguiu usar. E o Décio é meio que o próprio caos, já que não pode ser controlado. Em outras palavras, é como se quebrar um pote de barro para transformar de como a pessoa desejar. E é um método muito difícil para a magia. Como caramba tu fez isso, menino? É impossível! Como tu fez? Ela balançou tanto o pobre que ele ficou até tonto. Ela pede perdão, né? Pois ela ficou meio que animada por um breve momento. Ela vai tentar ser um pouco mais convincente ao falar. E ela achou incrível e surpreendente ele ter conseguido usar o Décio. Mas conseguir as classificatórias para ser o mago com um Décio vai ser um pouquinho difícil. Para ele se inclinar para a força bruta é um pouquinho complicado de controlar. Não é algo como se fosse com a magia moderna dos dias de hoje. E também meio que na academia não tem ninguém que possa ensinar ele como usar o Décio. Ele acha isso aí uma pena, né? Porque ele pensou que tinha encontrado uma boa maneira de poder usar, né? Mas ela disse que o Décio é uma arma fenomenal para ser usada. Especialmente porque menos cordas significa menos geração de ondas. E a magia, por entanto, deve ser limitada em escala. De acordo com ela, usar o Décio com uma única corda atingir quase 100% de eficiência e conversão de energia. Certamente vai ser de grande ajuda para o Eugênio. Mas bem, que a condição que o chefe da família deu para ele um mesinho para poder ele conseguir, né, os requisitos para poder entrar para a escola de magia. Mas ele usando o Décio para satisfazer esse propósito não é impossível. Portanto, como ele deve obter classificatórias, né, ele vai ter que deixar o Décio de lado e voltar ao modo tradicional. Sim senhora, sim senhora. O Décio é algo radical, pois é usado para cortar as cordas. Mesmo assim, tornando poderoso, mas é meio que difícil de controlar. O método tradicional pode ser menos poderoso, mas é compreensível e estável. Esse método droba as cordas. Drobar uma única corda permite que cada segmento seja usado separadamente. E um único ângulo das duas cordas, um triângulo dá 3. E um quadrado resulta em 4 cordas. Isso é algo precisamente. E a crueldade para um mago que tem só uma corda? E atualmente ela tinha dizido que a vibração torna-se uma corda mágica. E precisa mais ou menos de 4 cordas para poder tornar uma harmonia. Tipo, se você tem 4 cordas, você pode usar a magia tranquilamente.
Mesmo com 2 cordas você poderia fazer magia com um ângulo. Mas do exemplo do Eugênio, ele precisa formar um quadrado para poder usar a magia. E na opinião dela, isso aí é uma tremenda injustiça. Muitos magos não alcançam nem mesmo um triângulo em suas vidas, imagina um quadrado, né? E é raro na história da magia que um aluno da escola de magia consiga um quadrado. Mesmo assim, ela se pergunta de por que o Eugênio nasceu só com uma corda. E ele deve chegar a um quadrado para poder em si aprender sobre a magia. E a linha inicial para um quadrado é muito diferente, hein? É por isso que ela estava dizendo que para ele se tornar um mago era muito impossível para ele. Mas parece que ela estava totalmente errada. Embora ele não possa seguir a norma, ele conseguiu despertar o Décio contra a Poppy usando a magia. Ela subestimou a inteligência do Eugênio. E se for o Eugênio, ele com certeza vai conseguir chegar ao quadrado. E no tempo restante, ela vai ensinar tudo o que ela sabe para ele. Obrigado, professora, tamo junto. Meio que ele perdeu o instante que ele ia contar algo para ela. É, professora, eu meio que já alcancei o quadrado, olha só. O Décio meio que deu uma sensação pra ele, né? Quando ela tava mostrando lá, ele meio que conseguiu fazer, né? Já tô sendo contra o meu progresso. O cara é um gênio, cara. Ele pergunta pra professora, né, se agora ele pode aprender a usar a magia, né? Professora, você tá bem, professora? Professora, oi. Mano, a professora ficou em choque, velho. E ela segura a mão dele e diz que claro que ele pode aprender a usar a magia. E ela vê que ele realmente é uma criança abençoada pelo Lodenfellen. E hoje a gente tava como lá, todo bobão lá dizendo magia, magia. E o Teles começa a gritar lá com ele lá chamando: jovem mestre, acorda, abestado. E ele pergunta lá, né, porque que ele tá todo bobo aí, do que ele tá pensando, ficou sorrindo o dia todo. Ele pede desculpa lá pra ele. Aí o Eugênio vê aquela garotinha lá que ele salvou naquele vilarejo lá. E hoje a gente vê que a Jean está incrível, toda vestida, rapaz. E hoje a gente fica se perguntando, peraí, e essas roupas? Quer dizer que... Mas ele está certo, ele diz que essa criança aí é muito inteligente para a idade dela. Então o chefe da família acabou aceitando ela como uma empregadinha da família. Ele diz que aquilo é maravilhoso e ela só lá dizendo que é tudo graças a ele. Ela até comenta que os aldeões que ele salvou estão se recuperando muito bem também. E hoje a gente se lembra, né, do que o pirralhinho lá tinha falado pra ele, né, que eles iam ser escravos, não sei o que. Aí hoje a gente ficou preocupado, né. E o Deus comenta que eles foram mesmo condenados a trabalhos forçados. Assim que eles se recuperarem, meu amigo, eles estão lascados. E o Deus diz que, embora o trabalho forçado seja meio que assustador, eles só vão cuidar de algumas coisinhas, pô. Não é tipo que eles vão fazer na agricultura, né, que gostam de fazer lá na Costa e Queima, não. Eles vão se restabelecer trabalhando na fazenda. Então não é tão ruim assim, né, mano? E pelas histórias aí que estão se espalhando aí dos heroísmos dos jovens mestres, os mais velhos também querem demonstrar admiração e gratidão. Eu já vendo que tanto de coisa maravilhosa que tá acontecendo, né? Ele vai se lembrar disso aí por toda a sua vida. E a pequena Jean também vai se lembrar disso aí pro resto da vida. Olha, ele pede perdão, né? Ele vê que ele tá tão animado, mas ele tem que falar algo para ele. Conte aí, meu camarada. Conte aí, pode contar. É, meio que o subchefe da família quer ver você, ó. Hoje, ainda, tá? Agora, nesse exato momento. Ô, Eugênio, quando o bagulho aqui do cor do conselho da família acabar, só você ter que caçar demônios lá, ó, vai ser descontido comigo, hein? Você tá lascado nas minhas mãos, hein? Ih, rapaz, quer dizer que meu irmão mais velho quer conversar comigo, é? Tô lascado. Momentos depois, só mostra o Eugênio caminhando com seu irmão lá. E o Eugênio tá pra se cagar nas calças de medo, meus amigos. Eu achava que ele estava bem, mas parece que ele tá com cara frio. Ele devia conversar com ele só depois e deixar ele descansar. Não, pô. Não, relaxa. Tô de boas. É isso, eu disse que só tava pensando lá, Eu tô ferrado, né? Eu disse que, claro, né, mas é porque ele não pode ficar ignorando o fato que ele foi pra uma floresta, né? Ele disse que pede desculpa lá, que ele entende. Mas suas ações corajosas serviram de exemplo para a família, hein? Mas tem um porém, né, meus amigos? Ele só tem 13 anos de idade. Apesar de pouca idade, ele demonstrou uma coragem de um guerreiro felívia. Mas eu tô achando engraçado, né, que ele de uma cor e diz, obrigado. Aí ele diz, não, pô, mas tu foi imprudente. Aí ele diz, eu sinto muito, irmão. E o Eugênio lá pede desculpa, né, dizendo que não sabe se ele tá elogiando ele ou xingando ele, né? Ué, tu não tem certeza não, cara? Pera. Você acredita que nem eu mesmo não tenho certeza de fato? Ele quer repreender ele, mas ele percebe que ele aprendeu algo muito valioso e ele tá surpreendido e orgulhoso dele de fato.
E ele não quer elogiar ele pra poder não fazer a mesma loucura de novo, né, pô? Porque enfrentar um abismo é meio que muita maluquice. E se ele prometer não fazer aquela maluquice de novo, ele pretende perdoá-lo. E ele promete não causar mais preocupações para o seu irmão. O irmão dele acha muito bom isso. E ele diz que agora é sua vez de cumprir uma promessa. E ele se pergunta, que promessa é essa que ele prometeu? Ele disse que é as classificações para ele se tornar um mago. Ele cumpriu elas. Ele prometeu apoiá-lo de todas as maneiras possíveis. E o Eugênio olhando para aquilo ali, né? Ele se pergunta o que é aquilo. Dizem que quando a Lord Felyn derrotou o abismo, ela derramou 2 lágrimas para criar a vida. E aquilo ali é tipo uma das lágrimas que o Lord Felyn derramou para dar a vida. E é claro que o Eugênio fica admirado, né? E o Eugênio pensava que era só lenda isso aí tudo, mas ele de fato não sabe se as lendas são verdadeiras ou não, né? Mas não há dúvidas, né, que aquilo ali contém um poder tremendo e também é digno de um nome tão grandioso. E o Eugênio vê que aquilo ali é lindo e também é bem nostálgico. Ele fica se perguntando se aquilo ali realmente é uma lágrima da Lord Felyn. E ele fica felizão lá, né, que ele tenha gostado. E essa lágrima de Felyn, né, é algo especialmente bom para uma pessoa que só tem poucas cordas como o Eugênio. Vai ser um item muito útil para ele. E ele espera que ele aprimore a magia em sua tonalidade, de reação e até a recuperação. E não há nada do que melhor do que levar o nome do Senhor da Magia, né? E o Eugênio responde que sim, né, com um mau medo, não sei porquê. E o artefato que ele tá dando para o Eugênio vai ser essa lágrima de Felyn aí. Tu vai me dar mesmo essa lágrima? Pô, mano, essa obra tá muito boa, mas vamos deixar pro próximo recap, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido, porque eu tô curtindo muito. Então, mas antes de eu vazar, né, se você quiser deixar um likezinho e se inscrever aí no canal, vai ajudar nós aí, né, a chegar nos 30k de inscritos, porque tá perto, não tá tão longe, eu acho, né. Falta só uns 5k por aí, rapaziada. Pouquinho. Vocês conseguem. Quem tiver uma graninha aí, né? Que uma graninha extra aí, né? Manda aí na OPX do Zona, né? Tá aí no comentário fixado. Só você copiar lá a chave e mandar pro nosso mano Zona, né? O cara é brabo. Se você puder, vira um membrozinho aí. Que não puder, tamo junto. Você também é brabo. E a gente se vê num próximo recap que eu narrar por aqui, né? Porque é obra nova, obra antiga, é isso. E fui! Fique com Deus. Tchau, tchau, rapaziada. Fui. Agora eu posso dormir, né, rapaziada? Ai, caramba. Faz o Eles chamam essa gema de lágrima de Felyn. E se ela realmente é a lágrima do Sr. Felyn, permanece ainda desconhecido. Mas assim como a lenda fala, né, que a Lord Felyn derramou lágrimas para repelir o abismo, do fato de que esta gema se tornou a barreira que separa o horizonte do abismo. É claro, corrido pela passagem dos Oens, perdeu os seus poderes místicos que outrora teve de proteger o ocidente apenas pela sua extensão. E depois esse dever recaiu sobre eles, a família Felívia. E ainda assim, ele retém poder suficiente para proteger a capital e servir como uma pedra guardiã. E o que o Eugênio vai fazer, né? Se ele der essa pedra para ele mesmo, ele não cumprindo o seu dever, né? Que essa pedra aí é preciosa para a capital, caramba. Irmãozinho, você tá ficando maluco? Mesmo que eu seja seu irmão, você não pode simplesmente ignorar essas coisas. Mas o que ele tá querendo dizer é que, óbvio, ele não daria a coisa toda, né? Ó, irmãozinho, mesmo que quisesse te dar essa grandona aí, não daria, né? Como é que você ia carregar? O que eu vou te dar é um pouquinho menorzinha. Ah, tá bom, entendi. Porra, Eugênio. Dá pra saber que ele ia te dar uma pequenininha, né, cara? Dá pra saber, pô. E o que ele vai dar pra ele é aquilo. É um artefato criado pelo melhor encantador, usando a lágrima de Felyn. Quando ele ouviu da professora que ele tinha só uma cordinha, e veio isso aí na mente dele, imediatamente. E como ele mencionou, a lágrima de Felyn aprimora todas as magias. Não há um artefato melhor, né, para a situação dele em todo o mundo, como essa. E o Eugênio se pergunta se tem permissão para aceitar aquilo, pois ele ainda não é um mago. Ele quer que ele considere isso aí como um adiantamento, pois ele tem certeza que ele vai conseguir isso aí, né, de se tornar um mago com o tempo restante que ele tem. Irmão, obrigado. E ele com certeza vai se tornar um mago e corresponder às suas expectativas. E tem um copo d'água lá e o Eugênio simplesmente faz a água congelar. E ele se pergunta que tipo de forma é aquela.
Ela fica admirada que ele finalmente conseguiu congelar. Mas eu não sei se isso é considerado um sucesso, né? Pois é difícil fazer o gelo crescer sobre a água. Realmente ele quer fazer uma forma que dê certo. Ela fala que no começo é desse jeito mesmo. E além disso, a forma é devido à influência do cor da Felena, que amplifica a influência da vibração das ondas. Isso é algo que ele vai se acostumar com o tempo. De qualquer forma, receber a lágrima de Felen é como um presente de iniciação mágica. Até os príncipes podem achar difícil encontrar um presente tão luxuoso desse jeito aí. Ela tem razão. Agora eu estou desconfiando do gênero do Eugênio, cara. Eu não sei se ele é ele ou se é ela. Eu realmente não sei, cara. Porque ele tá usando brinco. Apesar de que o homem também usa brinco, né? Então E com o tamanho disso aí, né? Vale 2 castelos inteiros. Caraca. Pera. Você tá me dizendo que essas 2 pedrinhas aqui valem 2 castelos inteiros? Você tá falando sério? Pequenos você diz, Não é nada fácil contar essas predinhas brutas aí, hein? E ainda mais desse tamanho aí. Ele vê que a família dele é muito mais rica do que ele pensava. E ela vê que ele tá realmente chocado, né? Porque ele não sabia o valor real dessa joia aí. Tá, é ele mesmo, tá? Eu pensei que eu tava falando o gênero do personagem errado. Aí ainda bem, caras, ainda bem. Mas ela acha que é bem compreensível, já que é a gema mais cara do mundo. E o Eugênio fica besta. É porque a gema mais cara do mundo tá empilhada lá embaixo, meu camarada. Mas agora eles vão voltar a discutir sobre a magia. Muito bem, Eugênio, você pode estar decepcionado com sua forma que você criou, que é a magia, mas sua magia realmente teve um sucesso maravilhoso. E a essência da magia não é o gelo em si, mas sim o gelo em frieza. E usar a água ao redor não é algo para se envergonhar, já que os magos fazem isso. E no nível iniciante, como ele pode criar energia negativa, ele precisa manipular o ambiente ao seu redor e usar para criar uma raça abaixo de 0. E assim como ele é um iniciante, né, somente aqueles que conseguem controlar o ambiente ao redor podem realmente ter sucesso em algo. E na magia do gelo, e é por isso que o círculo acadêmico considera aqueles que dominam a magia do gelo formados nos fundamentos da magia e concordam em chamá-los de magos. E ela dá os parabéns para ele oficialmente porque ele se tornou um mago. E estavam faltando só apenas 2 dias. E ela deve dizer que para alguém que estava confiante na sua aposta, e o momento que eles estava bem complicado. Mas durante todo esse tempo eles sabiam, muitas coisas aconteceram e muitas impossibilidades ele superou. E ele pode até pensar que ele foi ensinado por ela. Mas nesse último mês, ela aprendeu muito com a Eugênio também. E ela espera que esses últimos dias continue assim ainda. Até mesmo na escola de magia. Ela disse para pegar aquilo ali, pois é a carta de recomendação e certificado que ela havia prometido para ele. E ela tem certeza que o Eugênio com certeza vai se sair bem no exame de admissão. Professora, obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Não chora. Pois sabe, o verdadeiro começo da magia começa agora. Professor, eu tava num momento sentimental aqui, caramba. Ele acha incrível que em apenas um mês ele conseguiu se tornar um mago. E ainda com a desvantagem dele ter apenas uma corda. O moleque é brabo. E se fosse outra pessoa, o tio dele não teria acreditado de qualquer maneira se fosse outra pessoa. Olhando com seus próprios olhos. Tio, não me elogia muito não. E hoje a gente fala que no final ele está parado no mesmo lugar. E agora começa o começo de tudo. E o tio dele vê que, como sempre, ele é bastante maduro. E a professora tava ensinando ele feito doido lá, meus amigos. Mano, o moleque tava agitado, velho. A professora provavelmente traumatizou o moleque. Mas ele pergunta para o seu tio se ele realmente está voltando para a capital. Mas ele disse que sim, que é realmente isso. Pois ele recebeu uma mensagem da capital que havia pacientes acumulados. Então ele precisa voltar o mais cedo possível. Mas ainda assim, ele teve sorte, né, de ver ele se transformando num mago antes de ir embora. Ó, moleque, por que tu tá com a cara triste aí? Tu já vai chorar de novo? Tu só chora nessa obra, cara. Tá, ele não disse isso, por que você tá com essa cara deprimida? Você está triste porque o seu tio está indo embora, é? Eu? Não, tô não.
com essa resposta aí, chega e ele bota o café pra fora, velho. Ele pensou um pouquinho demais, né? Já que ele não é mais uma criança de 7 anos, pois ele já passou dos seus 10 anos. E ele sente um pouquinho de falta quando ele era menorzinho. Mas o Eugênio fala que ele mesmo irá para a capital, pois ele vai entrar para a escola de magia e ir para a capital. E aí os dois poderão se encontrar a qualquer hora por lá. E ele vê que aquilo que ele tá falando é muito sério. É como um sonho que se tornou realidade. Mas ele diz que não é um sonho e chega o Tails lá. E o Eugênio se pergunta por que ele tá tão desesperado, o que tá rolando. E ele fala que é um desastre. A Corteza está voltando. O quê? A minha mãe está voltando? E o tio dele ficou com a cara meio estranha. Parece que ele não gostou dessa notícia. Eu não sei se isso aqui tá certo, essa tradução que eu fiz aqui, mas vamos lá. A mãe disse que definitivamente, se eu tivesse melhor, era pra me ir de 4. O que significa isso? Eu acho que isso aqui tá errado, mano, mas tá bom. Eu acho que isso aqui tá errado a tradução, mas tá bom, foi mal, rapaziada. Meu Deus, não tenho certeza, mas deve ser só mais um dos caprichos dela. Ele pergunta por que ele tá tão apavorado, é como se um demônio tivesse invadido. Mas não, ele só acha que a Condessa é mais assustadora do que um demônio. Caraca, velho. Parece que o tio dele não gosta muito da Condessa, não. Do camarada, ó o tanto de gente aí que foi de arrasta. Ora, a queda de Felívia não era algo que você queria realizar com as suas próprias mãos? Você experimentou alguma mudança de coração, foi? Mas ele disse que não houve mudança de opinião, só que as circunstâncias, meu camarada, mudaram. Esse carinha que disse que as circunstâncias mudaram até no momento que ele matou o rei. E ele não tem nem sequer consciência dos esforços que foram necessários para sacrificar milhares de pessoas, sem nem que os Felívias tivessem percebido. Você tá falando daquele rei lá que era só um cadáver em decomposição em longas eras? Tais trivialidades nem vale meu tempo para explicar para você. Como é? Chega de barulho, cara, chega de barulho, chega. Pode nem brincar contigo, não. Skadi está chegando. A Skadi, no caso, é a mãe do Eugênio, tá, rapaziada? Ele ouviu dizer que ela estava nas Ilhas do Sul. Como é que ela... Ele não sabe dizer muito bem, mas provavelmente ela atravessou o mar, que não é algo muito que surpreenda ele. E o mais importante é que a Skadi está a caminho. E se eles quiserem acertar as contas até o dia prometido, ela vê que só foi por conta disso que ele reuniu eles ali. E ela pergunta se ele pretende assassinar a Skadi agora, que seria uma boa oportunidade, que ela tava querendo matar a grande heroína de qualquer maneira mesmo. Mas ele pede desculpas, pois ela está errada. Ele não tem intenção de fazer uma aposta tola de possivelmente matar 2 ou 3, eles só para matar um. Eles vão evitar a Skadi e lançarão um ataque surpresa para destruir a Lágrima de Felen. E tudo mais preparado para o plano. Só resta apenas a execução. Isso significa que o pagamento prometido finalmente, né? Ela pergunta quando vai ser a execução. Vai ser amanhã à noite. Agora o bicho vai pegar. Faz o ar!